Gente boa, aqui na parte 5, sobre ligação covalente ou molecular, a gente vai mostrar para vocês, tá? Por que a gente bate na tecla de ligação covalente simples. Porque, de repente, você vai ter alguns compostos moleculares que, além das ligações covalentes simples, vão apresentar esse tipo de ligação, que é a ligação coordenada dativa. Uma coisa importante, para o átomo, ele não tem diferença, ele não vê diferença entre a covalente e a dativa. E futuramente a gente vai mostrar isso. Porém, é exigido na análise de uma forma estrutural quantas ligações covalentes e quantas dativas existem ou podem existir. Por isso que a gente tem que mostrar para vocês. Então, a dativa, a diferença entre uma e outra é que a dativa é descrita como uma ligação covalente entre dois átomos, de novo, é igualzinho, covalente, na qual o par eletrônico é compartilhado, o par de elétrons compartilhado provém do mesmo átomo. Só para deixar claro para você, lembra da nossa sociedade da padaria? Eu dei 5.000, você deu 5.000. Então nós somos sócios, onde cada um deu uma metade. Na ligação covalente simples, o orbital molecular ele é formado por um elétron de cada átomo que participa da ligação. A dativa não. Eu tenho 10.000 para dar na padaria, só que eu não quero trabalhar. Eu dei os 10.000 e te chamo para depois você trabalhar para mim. Então você é meu sócio, só que você não pagou nada. Ou seja, na ligação dativa, um único elemento coloca os dois elétrons dele disponíveis. Lembra daquele par eletrônico disponível do nitrogênio vermelhinho? Aquilo ali pode ser dado numa ligação dativa. Então ele coloca os dois elétrons disponíveis no orbital molecular e esse elétron serve tanto para um átomo como para o outro, que compartilha a ligação. Claro que a gente vai mostrar isso para vocês. Para você representar essa ligação numa forma estrutural, basta você colocar uma seta para ficar diferente do traço da ligação covalente. Porém, existe a forma estrutural de Lewis que é a mesma. Desculpe, estou entupido aqui. A forma estrutural de Lewis que é a mesma, porém, nessa fórmula de Lewis, e a gente também vai te mostrar, a ligação dativa não é indicada por seta, e sim por um traço, como uma ligação covalente simples. E é evidente que vai ter um detalhe que vai mostrar para você que ela é a ligação dativa. Vai diferenciar da ligação covalente simples. Tranquilo? Vamos parar de mimimi agora, de papo, e é importante, estou brincando, e vamos vir para cá. O exemplo é o ácido sulfuroso. Nota que a fórmula molecular eu tenho hidrogênio, eu tenho enxofre e eu tenho oxigênio. 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de enxofre, 3 átomos de oxigênio. Eu já sei que o hidrogênio, já estou careca de saber, que o hidrogênio tem uma ligação, um traço. Oxigênio sempre 2. E o enxofre nós já vimos também 2. E como é que eu sei isso? Enxofre e oxigênio pertencem ao mesmo grupo 6A. Portanto, eles precisam de 2 elétrons para ficar com a configuração de um gás nobre, adquirir estabilidade. Então, cada um vai fazer 2 ligações, 2 traços. Pô, professor, mas aí o elemento central não é o de maior número de ligações? Porém, tem a outra definição também. O elemento central, além de ser o de maior número de ligações, maior valência, também é o que é diferente de hidrogênio e oxigênio. Por isso que tem esse complemento. Então, o elemento central é ele aqui, ó, enxofre. Coloquei o enxofre, lembra que é uma molécula oxigenada. Então, agora, no segundo passo, eu vou envolver o elemento central com átomos de oxigênio. Lembrando, para manter a simetria, só tem 3. Um na esquerda, um na direita, um embaixo, podia ser em cima. Agora sim, os 2 hidrogênios, simetricamente, eu vou escolher 2 oxigênios na proporção de 1 para 1, ó, esse hidrogênio com esse hidrogênio com esse oxigênio. E agora o mesmo esquema. Vou começar pelo mais simples. Quem é o mais simples? Hidrogênio. Aí vou eu
Esse cara aqui precisa de uma ligação para ficar estável. Tá aí. Show, né? Tá estável, aqui, ó, uma ligação. Lembrando que essa ligação serve para ele e serve para o oxigênio. Esse hidrogênio também precisa de uma ligação para ficar estável. Tá lá. Então, esse hidrogênio está estável com uma ligação. Essa ligação conta para cá uma, conta para cá uma. O oxigênio, por sua vez, tá? Tem que ficar estável com duas ligações. Está aqui, ó. Então, se liga que esse cara aqui, ó, já tem uma ligação que ele está compartilhando com o hidrogênio. Precisa de mais uma com enxofre. Tranquilo? Então, tá aí, ó. Acabou. Está estável com duas ligações. Esse cara aqui, que eu já comecei, já tem uma ligação que ele compartilha com hidrogênio. A outra ele vai fazer com enxofre. Está aí. Agora, veja bem, vamos fechar. Hidrogênio tem uma ligação, está estável. Esse hidrogênio tem uma ligação, está estável. Oxigênio, esse aqui tem duas ligações, está estável. Esse aqui tem duas ligações, está estável. Pô, professor, mas o enxofre também tem duas ligações, também está estável. Pô, mas tem um cara aqui que tem que ficar estável. Aí, cuidado. O enxofre não é do grupo 6A? Quantos elétrons ele tem em volta dele? Não são 6? Então, ele vai ter um elétron aqui nessa ligação simples, um elétron aqui nessa ligação simples, usou 2. Então, ele tem 2 em cima e 2 embaixo disponíveis. Então, ele pode pegar esse par eletrônico, ou seja, ele tem 4 elétrons disponíveis. E aí, quando você colocar os elétrons, sempre parzinho, justamente para você ver a possibilidade que o cara tem de fazer ligações dativas. Botei os 2 que sobraram aqui, botei os 2 que sobraram aqui. Esses 2 aqui vão ser dados, já que ele não pode mais compartilhar. Ele só pode fazer, ó, 2 ligações covalentes simples. Então, agora, obrigatoriamente, ele tem que fazer uma dativa com esse oxigênio. Olha ela aí. E por que a seta é do enxofre para o oxigênio? Porque quem está colocando os 2 elétrons disponíveis no orbital molecular é o enxofre, não é o oxigênio. Então, essa é a setinha que eu falo aqui para você. Então, qual é o macete? Fiz todas as ligações covalentes possíveis para estabilizar cada elemento. Conferi e vi que os hidrogênios estavam estáveis, os oxigênios estáveis e o elemento central estável. Qualquer outro elemento que queira ficar estável, que tenha que ficar estável, tenha que fazer ligação, tu sai mandando seta. Nesse caso, como só tinha esse oxigênio, eu mandei uma só. Se tivesse outro oxigênio aqui, eu mandava outra para lá. Esse é o grande macete. Então, primeira coisa é o que a gente sabe de ligação covalente simples. Hidrogênio, uma está estável. Uma está estável. Oxigênio, 2 está estável. 2 está estável. Com isso, o elemento central já ficou estável. Esse cara tem que fazer ligação, setinha do elemento central para ele. Então, esse composto apresenta 1, 2, 3, 4 ligações simples e uma ligação dativa. Fechou? Viu como nada é impossível? Viu como nada é difícil para a gente? Viu como é fácil entender dessa maneira? E a gente continua na próxima página. Grande abraço.